noite, meus amados irmãos. Estamos aqui reunidos em mais esse momento de adoração, de louvor, para edificar as nossas vidas, para engrandecer o nome do Senhor. E eu espero que você seja abençoado nesse momento, onde você estiver, que você está escutando a nossa voz, ouvindo e nos vendo através do seu computador, do seu celular, onde você estiver na sua casa, na sala da sua casa, na sua cozinha, no seu quarto. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento, que a presença do Senhor chegue através dos louvores, porque a palavra diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo, e não será diferente na sua casa. Levante um altar de adoração na sua casa, onde você estiver nessa hora, meu irmão, porque Ele é vivo, o Senhor vive, Ele ressuscitou, e Ele enviou o seu Espírito para que Ele estivesse junto conosco em todos os momentos. Basta que você confie no Senhor, basta que você creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Oh Deus, nós te adoramos, ó Pai. Oh Deus, nós te adoramos, ó Pai, confiamos em Ti, Senhor. Oh, eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei, oh Deus, o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Declare: eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Estás comigo, Senhor. Declare: eu não vou mais, eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei, não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho
chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, Senhor, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Meu amigo fiel, tu és, Senhor. Oh Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare onde você estiver. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Oh Deus, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória.
Ti, Senhor. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Nós te exaltamos, Senhor Deus. Levantamos um altar de adoração a Ti nesse lugar, Pai. Oh, Senhor, vem ao nosso encontro. Vai ao encontro daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Oh, Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Toda a glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória. Para sempre, amém. O Senhor tem liberdade em nosso lar, Deus, em nossa casa, Deus, onde nós estivermos, Pai, que através do Espírito Santo, Deus, o Senhor permeie todos os cômodos do nosso coração, Deus. O Senhor tem liberdade para mudar as coisas de lugar, para vasculhar todos os cantos do mais íntimo de nós, Pai. Nós te damos essa liberdade, Pai. Dizemos ao Espírito Santo: tens liberdade aqui, Senhor. Porque sabemos, Pai, que Tu és um cavalheiro, e o Senhor não entra onde não te dão permissão, Pai. Nessa noite, Pai, nós te damos permissão. Vem com Teu Espírito, vem com Teu Espírito, Deus. Oh. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa.
Teu perdão é completo, teu perdão é completo, Deus. Ele sara minha alma, ele sara minha alma, Senhor. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade, Senhor, em nosso meio. Oh Espírito Santo, oh amado, amado da minha alma, Tu és, Senhor. Deus, nós colocamos a nossa vida, Deus, na nossa casa, nas Tuas mãos, Deus. Temos vivido tempos difíceis, tempos trabalhosos. Muitos têm se deixado levar, Deus, pela corrente das circunstâncias, Pai. Mas nessa noite, Pai, nós Te pedimos, Pai, muda as coisas, muda as situações de lugar na nossa vida, Deus. Na nossa casa, onde o Senhor nos alcançou, Pai. Nós colocamos a nossa família, a nossa casa diante do Senhor nessa hora, Pai. Pedimos que o Senhor sopre através do Teu Espírito, Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor, e enche-nos do Teu Espírito, Pai. Nos dá um abraço de amor nessa noite, Senhor. Invade a nossa vida, Deus. Nós Te damos liberdade. Essa é a nossa oração, Deus, nessa noite, Pai. Para que o Senhor tome, Pai, o primeiro lugar, Deus, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas, Pai. Recebe o nosso louvor na Tua presença, Deus. Nós Te adoramos e Te adoramos, Deus.
paz, queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma rápida reflexão com você. Lá em Mateus capítulo 5, nós temos a narrativa do Sermão do Monte. E ali Jesus dá algumas orientações que os discípulos do reino de Deus devem seguir. E ele nos diz no verso 11, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. E ele vem nos dizendo, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão em seu coração, já matou. Ele diz, não adulterarás, mas aquele que cobiçar a mulher do seu próximo em seu coração, já adulterou. Então, enquanto no Antigo Testamento nós temos Moisés subindo em uma montanha e proclamando a lei escrita, que deve ser seguida, no Novo Testamento nós temos Jesus trazendo a lei da justiça do reino de Deus, que procede de um coração sincero. Eu quero aplicar isso, irmãos, aos nossos dízimos e ofertas. Se nós temos uma ordenança que devemos trazer os dízimos e as ofertas à casa de Deus, quanto mais agora, irmãos, como súditos do reino de Deus, na dispensação da graça, não devemos fazer isso com um coração sincero, com um coração grato na presença de Deus. Sabemos que estamos vivendo em um momento global de muita dificuldade, mas é nesse momento que nós devemos exercer a nossa generosidade, o nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor que tem nos dado todas as coisas. Então você está convocado a trazer os seus dízimos, as suas ofertas à casa de Deus como uma expressão de gratidão, como nos diz lá em 2 aos Coríntios, que Deus ama aquele que traz com alegria. Você pode trazer durante o horário comercial, haverá uma pessoa aqui para receber as suas ofertas, e você pode também fazer uma transferência, um depósito em conta corrente, na conta que está aparecendo aqui no seu rodapé. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus queridos. É a quarta semana que nós estamos perto e longe, né? Estamos longe fisicamente de aglomerações, de ajuntamento, mas perto do coração de Deus, juntos em Cristo Jesus. Nossa aliança transcende as implicações terrenas daquilo que enfrentamos aqui. Nossa aliança está muito acima disso. Está na cruz do Calvário, onde Jesus nos resgatou, nos salvou e trouxe o plano eterno no coração de Deus para o nosso coração. Mas, querendo ou não, a gente tem saudade desse tempo. Dê uma olhadinha aí, esse tempo de ajuntamento, de abraço, de comunhão, de alegria, de celebração. Dê uma olhadinha aí e veja como é bom e agradável que os irmãos vivam assim em união. Bom é estar em tua casa, Senhor. Bom é louvar teu santo nome. Bom é cantar e sempre dizer: Senhor, eu amo você. Bom é estar em tua casa, Senhor. Bom é louvar teu santo nome. Bom é cantar e sempre dizer: Senhor, eu amo você. É isso, mas para todo propósito há um tempo. Nosso tempo eu sei que ele vai ser abreviado pelo Senhor, estamos orando por isso. Enquanto isso, você aí aonde você está, no seu celular, na sua televisão, você está aí ouvindo, vendo, a fé é a mesma. Eu quero hoje compartilhar com vocês a graça desse Deus de perto, desse Deus de longe. A palavra de Deus nos mostra isso. Nós vamos mergulhar nas Escrituras. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas manda uma só palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho homem sob a minha autoridade. E digo vai, ele vai, vem e ele vem. Ao meu servo, faz isso e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, aquele servo ficou curado. Eu quero falar um pouquinho dessa obediência incondicional que dá significado à fé. Sua fé precisa ter significado. Se a sua fé é só uma crença, ela não tem significado algum. A sua fé precisa ter um peso de obediência na palavra de Deus. Crê em Deus, todo mundo crê, até os demônios creem que Deus é um e tremem. A grande questão é quando você consegue, como esse homem, surpreender Jesus. Você só admira aquilo que te surpreende. E a Bíblia diz que Jesus, admirado, olhou para aquele homem, olhou para os judeus e disse: esse homem me surpreendeu. E eu quero que Deus te surpreenda nesse momento onde você está aí, recebendo de Deus, ouvindo, crendo, e que a sua fé, a partir de então, ela possa ser valorizada com o significado gerado pela obediência. A fé sem obediência é uma crença vazia, oca, que não tem muito sentido. Nós vivemos num mundo dimensionado por demarcações, por divisões, por barreiras, separações. Por exemplo, o pobre e o rico, existe um abismo econômico entre um e o outro. O preto e o branco, o bonito e o feio, o grande e o pequeno, o sábio, o inculto, o novo, o velho, o caro, o barato. Nós vivemos num mundo cheio de demarcações. O mundo físico, humano, onde nós olhamos para as coisas que são possíveis e dizemos: isso aqui é possível, eu posso fazer. Olhamos para o impossível e falamos: isso aqui não é para mim, eu não posso fazer. Esse é o nosso mundo, é o mundo físico, é o mundo que nós apalpamos, vemos, nós agimos e reagimos no dia a dia pelos 5 sentidos que Deus nos deu, baseado na dimensão desse mundo, né? Nas comparações. Isso é mais bonito do que isso é maior que isso é mais claro, isso é mais escuro. E Deus? Qual é o alcance da percepção de Deus? Nós temos aqui hoje uma palavra que vai compartilhar um pouquinho do coração de Deus sobre a extensão do alcance do braço de Deus. Até onde Deus alcança os homens. Interessante que antes desse episódio aqui, que você ouviu, que nós lemos, Jesus fala com um judeu leproso, um homem sem significado, sem valor nenhum na sociedade. Eram homens que quando morriam, leprosos, ninguém ia no enterro dele. Pessoas contaminadas, que contaminavam, gente que era imunda do ponto de vista social, psicológico, religioso, cultural, não tinha valor nenhum. E Jesus então encontra com esse homem. Eu gosto muito de ver as atitudes de Jesus. Jesus encontra com esse leproso e ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus disse: eu quero, fica limpo. Jesus não fez uma apologia exegética sobre lepra, o significado, o porquê, a impureza, a imundícia, o que te contaminou, o que te levou a isso, uma reflexão profunda e teológica sobre o assunto. Não, Jesus disse: eu quero, fica limpo. Um judeu leproso, sem nenhum sentido, valor, expressão, família, posição social, não tinha nada. E Jesus toca nele e esse homem então fica limpo. Logo depois que Jesus cura este homem insignificante, anônimo, que não tem nem nome, o nome dele era homem leproso, ele encontra um homem de posição, romano, né? Elitizado, centurião, um homem importante. E esse homem vem e chama Jesus de Senhor, né? O leproso diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. O centurião diz: Senhor. Então nós estamos vendo aí uma porta, um caminho. Quando Jesus é o Senhor, Ele dá ouvido a um e a outro. Essa é uma chave. Mas nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino. É a fé que se deu significado a ela pela obediência. Então nós vemos primeiro um judeu insignificante sendo atendido pelo Senhor, sem delongas. Eu quero, fica limpo. Ele foi purificado. Jesus disse: vai ao sacerdote, peça uma revisão do seu caso, do seu processo. Ele vai fazer uma revisão, você está limpinho, 0 bala, deu uma oferta e vai viver a vida. Jesus não fez ali uma apologia, uma pregação.
encontra ali no caminho um centurião, um homem importante ali, chefe de 100 homens. E esse homem fala: Senhor, o meu servo está morrendo em casa, ele é paralítico, ele está no fim. Também um homem que não tem muito significado. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Ele disse: não, Senhor, é muito, eu não sou digno que entre na minha casa, mas envia uma palavra e o meu servo será curado. Eu quero falar dessa operação de fé remota, por extensão, onde nós estamos separados, né? Remotamente, por quilômetros, por cultura, por preconceito, por religiosidade, por puro e impuro, por judeu e gentil, por gente que pode, gente que não pode. Eu quero falar um pouco sobre a ação de Deus em cima dessas barreiras preconceituosas, culturais, religiosas. E também quero dizer que para você encontrar com Deus, você não precisa ir em Meca nem em Jerusalém. Esse Deus de perto, esse Deus de longe, é o Deus do céu e da terra. É o Senhor dos exércitos, é o Deus de toda a vida. E esse testemunho na Bíblia, essas histórias, nos mostram exatamente que no reino, o reino espiritual, ele não obedece a esses limites, essas fronteiras, essas demarcações humanas, essas barreiras, que elas são dimensões simplesmente físicas. E o nosso Deus, ressurreto dentre os mortos, não reconhece, ele não tem passaporte, ele não requer licença para ir de um lado para o outro. É o Deus do universo, é o Deus da vida. E eu quero que essa palavra hoje encha seu coração de fé. Jeremias 23, 23 diz: acaso sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor, e também Deus de longe? Onde é que você está em Deus? Qual é a distância que você está de Deus? Por mais distante que você possa se sentir de Deus, por mais longe que você se acha em Deus, isso pode ser meramente um engano da sua mente. Porque onde você invoca a Deus, Ele se torna um Deus de perto. Não importa a condição que você esteja. Onde está o milagre que você quer alcançar em Deus? A busca que você está fazendo está longe. Lembre-se que esse Deus da Bíblia, esse Deus de Israel, esse Deus nosso, Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. O Senhor Deus é o Deus dos montes e dos vales. Talvez você esteja no monte, vivendo agora um tempo de paz, de bonança. Ou talvez você esteja num vale, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Talvez a terceira dobra do seu casamento, que não se pode romper com facilidade, está facilmente se rompendo. E onde está Deus no seu casamento? Está longe. Onde está Deus na sua família? Está remoto. Onde está Deus nas suas finanças? Onde você está em relação a Deus? Eu mostrei aqui um homem leproso, completamente isolado da sociedade, confinado a um leprosário, que esse homem encontra Jesus e tem uma experiência maravilhosa. Esse homem que se sentiu o pior do mundo, de repente agora ele está na igreja dando testemunho, o sacerdote tocando na pele dele, ele fazendo oferta, indo para a vida, sendo devolvido à sociedade, à família, e recebendo o seu significado e o seu valor. Está vendo como é que a coisa muda? Porque Deus não é um Deus só do céu, Ele é o Deus dos homens. Ele não é Deus só dos anjos, Ele é o Deus da terra. Ele é o Deus do sadio e do leproso. Ele é o Deus de um servo que está morrendo lá na casa do centurião e dessa figura importante do Império Romano. Onde você está em relação a Deus? Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você cansou, desistiu, correu a carreira e se tornou uma pessoa remota, distante. E Deus para você hoje tem um significado apenas de um juiz, de um criador, de um ser superior, um ser que você não tem a mínima chance de se encontrar com Ele. Pode ser que você esteja nessa situação. Talvez você esteja numa cama, num leito de enfermidade. Talvez você esteja passando por um processo doloroso, esteja encarcerado, aprisionado, esteja dentro de um vício, de uma situação onde as circunstâncias impôs limites na sua fé.
mas não impôs limites a Deus. Onde está Deus na sua história? Onde está a presença de Deus? Né? Às vezes você está numa cova financeira, você está num processo embaraçoso, um processo difícil, onde você não vê saída, é um túnel que não tem luz no fim dele. E se de repente você pensa, Deus me abandonou, Deus me deixou, eu não sei o que eu faço, para onde eu vou, onde é que está Deus? Onde é que está a sua fé? Né? E você precisa crer nesse Deus de longe e nesse Deus de perto, nesse Deus dos vales e nesse Deus dos montes. O servo desse centurião estava com o pé na cova e de repente invade uma provisão dentro da casa dele, onde ele estava jazendo ali, estava jogado. Entra um poder remoto, um poder que veio de longe, um poder que alcança esse homem no estalo de dedo, numa conversa gerada lá onde Jesus estava em Cafarnaum. Esse homem agora a quilômetros, ele é tocado por uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre isso. Quando você libera uma palavra, interessante, Josué, ele não entendia, acho que ele nunca tinha estudado sobre astronomia, mas ele viu que o sol fazia isso, e ele disse lá em Aijalon, ele disse: detente, sol. Sabe qual é a distância da terra com o sol? É longe, 150 milhões de quilômetros. E a voz dele chegou até no sol, e o sol parou. Ele não falou com Deus, ele não falou: Deus, faz parar o sol. Não, ele falou: sol, detente. E o sol parou. Ele mandou a lua parar também. Para. Sabe qual é a distância da terra na lua? Não dá para ouvir sua voz daqui na lua. 384.403 quilômetros. Longe, né? O que levou a voz desse homem no sol e na lua? A fé. Como é que está a sua fé? Sabe o que aproxima o sol da terra? A sua fé. Sabe o que aproxima o milagre da sua crise? A sua fé. Sabe o que aproxima o homem de Deus? A fé na palavra. Sabe o que aproxima a cura da sua doença? A fé na palavra de Deus. Basta você crer nesse Deus de longe e nesse Deus de perto. Você não precisa entender. Josué não entendia nada sobre astronomia, senão ele tinha mandado a terra parar. E muita gente discute isso aí. Tem até crente que fala: eu não acredito muito nisso, porque o sol ele não tem movimento, ele é estático. Vai brigar com Deus, porque está na palavra dele. Eu estou pregando o que está na Bíblia, né? Uma voz que ecoa a 150 milhões de quilômetros faz um efeito poderoso. Esse é o Deus de longe. Longe, mas também um Deus de perto. É interessante, a Bíblia diz em Josué capítulo 6 que Jericó estava rigorosamente fechada. Muralhas, portas, trancas, ferrolhos, o povo trancafiado, com medo dos filhos de Israel. Eles olhavam de lá da muralha e diziam: é impossível esse povo chegar aqui com um pedaço de pau, com lança, com espada. Muralhas de 30, 40 metros de altura, 30 metros de espessura, jamais. E Deus disse: eu vou confundir os sábios, vocês vão ganhar no grito, vocês vão gritar, a voz de vocês vão derrubar essas muralhas. E não é voz de mulher não, se fosse de mulher era mais fácil de acreditar, mas era voz de homens. E Deus então confunde a sabedoria dos sábios dessa terra. E aqueles homens começaram a gritar, e com um grande grito, aquela muralha caiu por terra, Jericó foi invadida, e o povo de Israel tomou aquela cidade para a glória de Deus. Qual é o milagre que você está precisando? Onde dói a sua ferida? Qual é a necessidade gritante que você tem hoje? Não vá para o vizinho reclamar, não vá para o seu líder chorar nos pés dele. Fala com Deus. O Deus que encurtou 150 milhões de quilômetros, o Deus que derruba as muralhas de Jericó, vai derrubar a muralha da sua história, da sua vida. Esse é o Deus de perto, é o mesmo Deus de longe, é o Deus dos vales e é o Deus das montanhas. É interessante que
quando você ajoelha, quando você entra em oração, quando você começa a clamar, a sua voz não fica naquelas quatro paredes. A sua voz é levada pelo anjo até a presença do Senhor. E esse Deus, se Ele está no céu, Ele está longe. Mas se a sua fé está viva e operosa, esse Deus se torna Deus de perto, porque a sua oração chegou até os céus. Deus tem poder para reverter toda e qualquer situação. Às vezes é um gemido, são apenas lágrimas, gemidos, lágrimas, gritos, vozes, súplicas, intercessões, orações, são meios, são mecanismos de abreviar a distância no reino dos céus. Por isso é muito importante você entender que a sua voz encurta caminho entre o céu e a terra. Eu acho interessante, Jesus sempre andando nas ruas, das cidades onde ele andava, sempre tinha um grito atrás dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Era muito comum isso aí. A aflição, a angústia, aquelas pessoas carentes, necessitadas, completamente à margem da sociedade. E Jesus então ouvia os seus gritos, porque era impossível um ser humano não ouvir aqueles gritos. Teve uma situação que uma mulher sirofenícia gritava, e um dos discípulos, que eu penso que foi Pedro, falou: Senhor, salva essa mulher. E nos salva também. Ninguém merece. Nós estamos andando a quarteirões e essa mulher está gritando a mesma coisa. Então dá um jeito nessa mulher. Agora são gritos. Mas quando o Senhor Jesus, lá em Cafarnaum, percebe que o teto da casa foi rompida e desce ali uma pessoa aleijada, um coxo, Jesus olha para aquele homem, e no plano natural, Jesus certamente não tinha intimidade, relacionamento, não conhecia, não sabia o histórico dele, do plano natural da coisa, como homem. Mas Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem pediu perdão? Não pediu. Mas Jesus olha para ele e sabia que havia um clamor. Esse Jesus que ouvia os gritos de uma mulher, esse Jesus estava ouvindo o grito da alma desse homem, sem ele abrir ao menos a sua boca. Tremendo, né? Jesus olha para aquele homem e percebe a súplice oração, dizendo: eu estou assim porque eu errei. E Jesus olha para ele e diz: filho, seus pecados estão perdoados. Mas a história não para aí. Aí ele diz: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Esse leito que te carregou a vida toda, você vai carregá-lo agora como testemunho da grandeza de Deus. Só que Jesus, nesse momento em que Jesus opera esse milagre, Jesus ouviu o que se passava no coração dos fariseus, dos religiosos. Jesus entendeu que tanto o grito do necessitado, quanto as vozes sufocadas no coração das pessoas, ele ouvia. E Jesus diz: por que arrazoais nos vossos corações? Vocês estão aí com um grito dentro de vocês que ninguém ouve. Vocês estão com uma voz de murmuração dizendo: quem é esse que perdoa o pecado? Só Deus pode perdoar. Ora, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus então manda o paralítico levantar e ir para casa. Eu quero dizer com isso, querido, que tem muitas coisas que você não fala para Deus, mas Ele ouve. Eu quero dizer com isso que as suas lágrimas, seu clamor, seus gemidos, seus gritos, eles são traduzidos por esse Deus de perto, esse Deus de longe. O que você quer de Deus? O que você espera em Deus? O que você hoje necessita em Deus? Sabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando essa palavra entra no seu coração, que como está entrando agora, vai abrindo portas, vai quebrando cadeias, vai libertando você do medo, da angústia, vai te dando esperança, vai te dando razão para orar, para clamar, para chorar, para gemer na presença de Deus. Então a fé entra por aqui
mas ela sai por aqui. Você expressa, sabe? Tem duas situações que você exercita a sua fé. Uma, você vai encontrar um monte na sua frente e vai dizer: monte, arroja-te daqui e lança-te no mar. Você está diante do problema, mas às vezes o seu monte está a 3.000 quilômetros de distância. Tem alguém lá em São Paulo que está passando por uma crise terrível, está num dilema horrível, e você vai orar a esse Deus de longe, que é esse Deus de perto da montanha, é o Deus de longe que está cuidando dessa pessoa, que está vendo a situação dela. E quando você estabelece um estreitamento, quando você facilita as coisas, trazendo o distante para perto, trazendo esse Deus vivo para dentro da sua história, você vai fazer o que Josué fez. Você vai estabelecer aí um link, uma ligação entre o possível com o impossível, entre o que não pode e o que pode. Você vai fazer acontecer por causa da sua fé. Como é que está a sua fé? Onde você está em Deus? Sabe, às vezes você pensa que Deus é um Deus muito distante, é um Deus longe. São dimensões que nós criamos, demarcações entre nós, humanos, né? Na rua você vai ver faixa de pedestre, ali é só para as pessoas passarem. Você vai ver pistas para os carros andar. Deus não anda dentro dessas demarcações. Deus não tem passaporte. O nosso Deus é o Deus que precisou andar sobre o mar da Galileia, revoltoso, foi a pé, andou sobre as ondas. O nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, ou seja, poderia passar por cima, como ele andou sobre o mar da Galileia. Mas ele pode todas as coisas. O Senhor da sua história pode todas as coisas. O Deus vivo, o Deus de Israel, é o Deus que pode todas as coisas. A única coisa que Deus vai requerer de você é uma fé de obediência. É uma fé que você vai exercitar. Como eu li aqui, eu falei com você no início, uma obediência a Deus incondicional. Você não vai impor condições, você vai obedecer. Essa obediência incondicional vai dar significado à sua fé. E uma vez que a sua fé ganha significado, você vai crer num Deus de longe, num Deus de perto. Quando eu estou dizendo Deus de longe, de perto, não é dois deuses, não é um Deus que está em dois lugares. Deus está em todos os lugares. Eu estou dizendo de uma situação remota, como esse centurião, que Jesus resolveu um problema dele a quilômetros de distância, e de um leproso que estava frente a frente com Jesus. Jesus não reconheceu barreiras culturais, judaísmo com um gentil. Jesus não bateu continência para situações demarcadas pelos homens aqui na terra. Ele tanto atendeu um judeu leproso, que não valia nada, quanto atendeu um gentil imundo, pela visão dos judeus, que tinha um servo que não valia nada, já estava velho, moribundo, morrendo ali. Jesus então disse: eu vou lá curá-lo. E ele disse: Senhor, não precisa, eu não sou digno, se o Senhor mandar uma palavra. Ou seja, querido, começa a enviar decretos, começa a liberar palavras. Onde faltam as coisas, você profetiza. Aqui vai ter, onde não tem, vai ter. Quem não era, vai ser. Quem não podia, vai poder. Profetize sobre o Brasil, profetize sobre a sua cidade, profetize sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Assim como imagina a sua alma, assim ela é. E que esse Deus, de perto e de longe, dos montes e dos vales, te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor, se tem pessoas que estão afastadas, estão ouvindo, vendo essa pregação, que nesse momento possa lançar fora a distância e dar apenas um passo de fé e vai se encontrar com o Senhor, como esse leproso. Senhor, se tem pessoas desesperançadas, que a fé que o Senhor deu ao coração dela possa gerar estreitamento, para que essa esperança seja tangível, tocável. Deus, se tem pessoas numa crise de casamento, de família, finanças, pelo poder da tua palavra, pelo poder da fé nessa palavra, que haja uma proximidade, que haja um estreitamento.
e assim soluções virão. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja estabelecida, seja lançada no coração desse homem, como lubrificante, para que as engrenagens da alma tenham flexibilidade para se quebrantar, para ter uma fé de obediência, dando significado à sua vida. Eu oro por aqueles que estão voltando para Jesus, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão em ruína financeira. Eu oro para aqueles que estão em crise familiar. Que o Senhor seja esse Deus de perto, esse Deus que toca, que purifica, que diz: eu vou curar, e a cura vem, e a palavra se estabelece. Muito obrigado por essa fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.